Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos começar a estudar, né, sobre o continente europeu. Esse continente aqui, ele não é um dos maiores do mundo, né? Pelo contrário, é um continente pequeno, só que ele exerce uma grande influência cultural e econômica no mundo como um todo. Devido às grandes navegações, a partir de 1500, a Europa conseguiu dominar boa parte do mundo. E como eu consigo afirmar isso aí com vocês com clareza? Por exemplo, a gente aqui não está falando em tupi-guarani, a gente está falando em português, que é uma língua europeia. E como essa língua europeia está aqui no continente sul-americano, sendo que a gente é separado por quilômetros, milhares e milhares de quilômetros pelo Oceano Atlântico? Porque num período de uma história aí passada, teve a colonização da Europa em boa parte do mundo. Então, na África do Sul se fala o inglês, na Argentina se fala o espanhol, nos Estados Unidos se fala o inglês, no Canadá se fala o francês e o inglês. Então, o que a gente percebe? Que a Europa, apesar de ser pequena, ela conseguiu se impor e dominar boa parte do mundo, tá certo? Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que a Europa, ela não possui uma separação do supercontinente conhecido como Euroásia. E se a gente for levar ainda mais ao pé da letra, esse supercontinente ele pode ser compreendido como Euro-Afroasiático. Por quê? Porque é uma área de terra contínua que liga a África, a Ásia e a Europa. É um supercontinente, né? Só que por questões culturais, políticas e econômicas, a gente dividiu esse supercontinente no continente europeu, no continente africano e no continente asiático. Nessa tabela aqui, a gente observa que o quê? Que a Europa ela representa quase 7% das terras emersas do nosso planeta, né? A gente vê que a Ásia, a América e a África são os três grandes continentes, né? Representa mais de 20% de terra, né? Cada um. A Ásia é praticamente 30% de terra. E em termos populacionais, a gente vê também que a Europa ela não tem tantas pessoas assim se comparado com a Ásia, né? E ela tem menos gente morando lá do que a América e a África, tá ok? Só que para melhor visualizar, né, a gente vai se utilizar de um cartograma, de uma anamorfose, né? Ou seja, é um mapa que ele é distorcido de propósito, né? Não é alguém que estava maluco e fez esse mapa aqui, não. Ele foi distorcido de propósito para ele passar informações para a gente, né? Então, lembrando que o mapa ele é que nem um texto escrito. Só que em vez de ter palavras aqui, tem cores, tem formas, tem legendas, números, para fazer uma leitura muito mais rápida e dinâmica do que um texto. Então, o que esse mapa, né? Essa anamorfose, ela mostra pra gente a população total em cada território do mundo. Então a gente vê em destaque aqui a China e a Índia, tipo, elas bem inchadas, a África também inchadinha, né? E a Europa não tá muito inchadinha. Se a gente comparar agora com a anamorfose econômica, olha só a diferença. Olha só como os Estados Unidos ficou muito mais inchado que o Brasil. Olha a Europa, como ela ficou muito, muito mais inchada do que a África. Então, o que a gente consegue já observar com isso? Que apesar de não ter muita gente na Europa vivendo, é ali que se concentra boa parte da riqueza do mundo. Não só ali, né? Na China,
e nos Estados Unidos também, né? Então, a Europa hoje, ela tem uma concentração econômica muito grande. E essa concentração econômica, ela tem um fator histórico da colonização e do imperialismo, né, que ocorreu aí nos séculos passados. Apesar da Europa não ser tão grande assim, ela apresenta o quê? Uma diversidade natural e principalmente uma diversidade cultural gigantesca. Tanto que é de costume dividir a Europa em algumas partes, né? A gente tem uma Europa que fica próxima ao mar Mediterrâneo, que vai ser conhecido como a Europa Mediterrânica, né? A gente tem uma Europa que fica mais próxima do Polo Norte, então vai ser conhecido como a Europa do Norte, ou a Europa Nórdica, que vai ter a Finlândia, a Noruega. A gente tem o leste europeu. Esse leste europeu é a Europa que tem mais problemas econômicos, né? A gente costuma pensar a Europa assim como um continente super rico e tudo mais, mas a Europa, ela tem essa riqueza mal distribuída. Por exemplo, a gente tem regiões na Europa que são super ricas e tem regiões na Europa que são pobres. Essa região pobre da Europa, ela se concentra principalmente nesse leste europeu, como ali tem a Bulgária, a Romênia, a Letônia. Essa região aqui é uma região que tem mais dificuldades, né? Uma coisa também interessante de ver na Europa é que ela possui 3 formas de relevo, né? Planaltos, planícies e montanhas. A gente observa aqui que essa configuração do relevo, ela vai ter uma importância muito grande no descobrimento do Brasil. Se vocês olharem aqui, onde que está aparecendo uma marcação, é a Península Ibérica, né? Primeiramente, o que é a península? É uma parte de terra que vai para o mar. É quase uma ilha, né? Mas não chega a ser uma ilha porque tem uma faixa de terra que se liga com o continente. Mas península é uma parte de terra que se joga, que vai embora no mar. Nessa península aqui em destaque, a Península Ibérica, onde que tem Portugal e Espanha, a gente percebe o quê? Bastante montanhas e planaltos, né? Nessa configuração do relevo. Quando o relevo é assim montanhoso, com planalto, é um relevo que vai ter um solo duro, um solo raso, um solo pobre em nutrientes, né? Ou seja, a agricultura aqui não vai ser o forte. Então, para essa galerinha aqui sobreviver aqui, eles vão sobreviver como? Já que a agricultura não é tão legal assim. Eles vão desenvolver as pescas, né? E vai ser nesse primórdio de desenvolvimento da pesca que os portugueses e espanhóis vão sair na frente nas grandes navegações. Como eles vão ter um contato mais direto com a água e com o mar, eles vão ter uma evolução tecnológica muito mais rápida e vão conseguir desenvolver grandes caravelas, que essas caravelas sem motor vão se lançar no Oceano Atlântico e vão chegar na conquista da América, né? Então aqui tem uma outra paisagem que representa os Alpes, né? Que é uma cadeia de montanha inteiramente localizada no continente europeu. Então, olha como a montanha e o relevo proporcionam o quê? Uma paisagem ímpar no mundo, né? A gente observa onde que tem a montanha, não tem verde. Por quê? Porque a montanha, ela vai impor uma condição que vai interferir até no clima e vai criar um clima de montanha, né? Então, a gente tem como característica aqui nessa região da Europa os Alpes, né? Outro mapinha mostrando para vocês aqui, ó. Nesse mapa a gente consegue ver escrito em vermelho as penínsulas, né? E tem 2 setinhas azuis mostrando para vocês aí os montes Urais e o Cáucaso. São o quê? São as marcações naturais que vão separar a Europa da Ásia, né? A gente vê que não é uma separação muito bem definida, mas eles usaram desses 2 montes para serem o quê? A marcação natural de separação entre a Ásia e a Europa.
A gente percebe também que a Península Ibérica, ela quase encosta na África. Tem um mar Mediterrâneo, né, que quase não tem saída para o Oceano Atlântico. Mediterrâneo quer dizer meio das terras, né, ao meio de terras. E a gente tem aqui o Estreito de Gibraltar, né, onde é uma saída do Mediterrâneo que passa entre a África e a Europa. Além dessas configurações de relevo, a gente vai ter também climas na Europa, né? A gente vai ter climas diferenciados dentro da Europa. Então a gente percebe que quanto mais ao norte, mais frio é, e quanto mais ao sul, menos frio. Isso se dá ao fato do quê? Que a Europa está localizada principalmente numa região polar e temperada. A Europa não está numa região tropical, ou seja, ela não tem um clima parecido com o nosso, porque ela não se encontra nessa região tropical. Aqui a gente tem um climograma que mostra a temperatura e a umidade ao longo do ano e a paisagem que essa dinâmica climática cria, né? Então o que a gente observa? Que a temperatura no meio do ano é mais quente do que no começo e no fim do ano. Isso porque a Europa está no hemisfério norte. Ou seja, as estações do ano lá é inversamente as nossas estações aqui. Por exemplo, hoje a gente está caminhando para o inverno. Lá, eles estão caminhando para o verão. Tá certo? Então a gente observa que a temperatura lá no inverno chega a casa dos negativos, né? Faz uma temperatura abaixo do zero. Já em Atenas, que tem um clima mediterrâneo, a gente observa que a temperatura também ela segue esse padrão, porém com a diferença na umidade, né? A umidade no meio do ano deixa ali um clima mais seco, ok? Então essa aula aqui é para a gente entender um pouco mais sobre esse continente europeu, principalmente sobre as questões climáticas e as questões do relevo, né? Lembrando que no centro da Europa possui a grande planície europeia e é essa região responsável pelo desenvolvimento agrícola, né? Para a produção de alimentos do povo europeu. Então, ok, turma, essa foi a nossa aula de hoje.